Essa não tanto quanto as investigações sobre abusos e repressões contra a ditadura, mas quanto a estruturas e conjunturas políticas aqui na Paraíba. A Comissão da Verdade, ou membros aqui da Comissão, têm acesso, investigam como se deram os processos eleitorais aqui na Paraíba a partir da implantação das sublegendas. A senhora mencionou agora as várias vertentes que a Comissão da Verdade tem estudado, tem fazendo a pesquisa e a investigação. Qual deles, ou quais deles, a Comissão está tendo mais dificuldade de investigar e por quê? De todos os grupos, o mais difícil é justamente o grupo de mortos e desaparecidos. Certo? Porque o acesso às fontes ainda existe muita restrição, né? Como eu disse, nós não temos acesso ao arquivo do grupamento de engenharia. Agora nós teremos acesso aos arquivos da Polícia Militar, certo? Realmente houve a ordem do governador, já que a comissão estadual foi criada pelo próprio governador, né, do estado, então ele também, na sua alçada, ele pôde determinar e os arquivos da Polícia Militar estão abertos. Então nós temos um grupo de estudantes, inclusive alunos de História aqui da universidade, que estão no arquivo da Polícia Militar, fazendo essa pesquisa, tentando, né, identificar as ações da polícia durante o período da ditadura militar. Mas a dificuldade realmente sobre essa questão de mortos e desaparecidos é o mais difícil. E embora que essa seja uma temática em que o Brasil tem se dedicado há mais tempo, mesmo antes da criação da Comissão Nacional da Verdade, ainda em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada uma Comissão Nacional sobre Mortos e Desaparecidos, justamente por pressão dos familiares. A família dos mortos e desaparecidos nunca se conformaram em não ter uma notícia e não saber, e o Estado brasileiro não dá uma satisfação, porque foi o Estado brasileiro que assim fez, né? Então houve toda uma mobilização de familiares, né? Inclusive também nós temos um outro paraibano desaparecido, que é de Santa Luzia, que era marinheiro à época, e que na sua atuação, não aqui na Paraíba, mas já no Rio de Janeiro e São Paulo, também ninguém tem notícia de onde encontra-se, tinha suspeitas que ele poderia estar enterrado com outro nome, mas isso não se confirmou. E a família também, né, participou de toda essa movimentação que ocorreu, de outros familiares, para o governo brasileiro realmente fazer essas investigações. Essas investigações então começam desde esse período, desde a década de 90. E claro que alguns desses foram identificados, né? Alguns restos mortais foram identificados, mas com muita dificuldade. E então esse é o grupo mais difícil, justamente por ter sumido realmente, não só com os corpos, mas com os registros, certo? Então essa é a grande dificuldade, porque o Estado, ou quem assim o cometeu esse crime, não quis deixar esse registro. Então está se encontrando ainda alguma coisa, por acaso, né, de alguma documentação que venha a ser descoberta, mas é algo ainda muito nebuloso. Então esse realmente é o grupo, né, mais difícil, né, de se encontrar registros, né, sobre isso, esclarecer efetivamente. Nós temos um caso, não de desaparecido, mas de morto, que é de um estudante de medicina que morreu afogado em um açude em Catolé do Rocha, não ligado àquela guerrilha que eu falei, né? Mas posteriormente esse estudante de medicina apareceu afogado num açude. Então foi colocado pelas investigações que ele realmente teria sido assassinado pelas forças da repressão, certo? Só que as investigações que a comissão está fazendo, os depoimentos, nós realmente não estamos encontrando algo que confirme que realmente houve alguma movimentação lá no sítio onde ele estava, de chegar alguém da polícia ou de algum outro grupo, né, que o tivessem assassinado. Então nós não encontramos realmente algo que confirme, porque ele morreu afogado, sim. Ele morava em Cabedelo, nasceu e viveu em Cabedelo, então numa cidade na beira do mar, quer dizer, dificilmente ele não saberia nadar, certo? Então, outra questão também, quando ele morre,
mãe dele não deixou que fizessem a autópsia, porque aí sim poderia ter uma confirmação, mas a família tão abalada, né? E também, né, realmente aí no enterro muito policial, quer dizer, como se a força sabiam que ele estava na clandestinidade, né? Então fica essa incógnita, né? Porque nós não encontramos ainda prova de ter chegado. Já se foi lá em Catolé, a comissão foi com um grupo lá, andou no sítio, perguntou às pessoas que tinham visto, que tinham conversado com ele pouco tempo antes dele aparecer afogado, se tinham visto alguma movimentação. E essas pessoas simples, depois de tanto tempo, a gente imagina que elas não estariam pressionadas para negar. Se tivesse sido imediatamente, né, no período, elas podiam estar com medo de falar. Mas 50 anos depois, não se notou que essas pessoas poderiam estar omitindo de ter vindo algum grupo, de ter vindo alguém para causar a morte dele por afogamento, né? Então, é um caso também ainda uma incógnita. O corpo, ele foi realmente, ele morreu, né, afogado, mas foi assassinado. Aí qual é a questão que se coloca? Mesmo que ele tenha se afogado, há uma outra possibilidade, quer dizer, ele pode ter se afogado porque ele estava em depressão. Toda a repressão que ele sofreu ele tinha sido bastante torturado. Infelizmente, nós temos o registro que pessoas caíram depois que ele foi preso. E isso acontecia muito, né? Porque é difícil a pessoa resistir à tortura, né? E tanto é que já existia todo um código, uma combinação. Se alguém de um grupo fosse preso, as pessoas sabiam que dentro de 24 horas tinham que sair daquele local, porque sabiam que a pessoa dificilmente resistiria à tortura mais de 24 horas. Então já havia todo esse sistema de, depois de 24 horas, aquele fulano, aquele do grupo desapareceu, então vamos sair daqui porque ele pode não conseguir manter o segredo e abrir. E um determinado grupo aqui da Paraíba, né, passou as 24 horas e voltou e manteve-se no local, não foi embora, não saiu e foram presos, certo? Então, quer dizer, é algo muito dramático para quem estava naquele momento vivendo aquela pressão toda, né, de sofrer a violentação da tortura, dos seus colegas também sofrerem. Então ele estava realmente num período de grande depressão. Então isso foi assim, vamos dizer assim, a morte dele terminou sendo pela ditadura, entendeu? Mesmo que não tenha sido alguém que tenha o assassinado, né, mas o levou a isso. Mas no final, o que eu quero dizer, até agora, esse momento, nós ainda não chegamos a uma conclusão, mas são esses os elementos que nós estamos trabalhando e falando com as pessoas, procurando os documentos, né, para tentar descobrir a causa dessa morte, né, de José Roberto, que era esse aluno aqui, que é está na lista dos mortos, né, da ditadura militar aqui na Paraíba. Esse tema não é foco da Comissão Estadual da Verdade, né? A questão eleitoral, especificamente, nós não temos nenhum grupo de trabalho. Os grupos de trabalho foram escolhidos de alguns temas, né? Como eu já citei aqui, nós temos questão da repressão à mulher, a gênero, né? Especificamente questões de gênero. Nós temos a investigação com relação à educação, né? A repressão que ocorreu tanto com estudantes e professores secundaristas ou universitários. Nós temos mortos e desaparecidos, nós temos esse caso da bomba de Cajazeiras, é um grupo específico para investigar isso, né? Nós temos sobre a cassação ou a perseguição ao Poder Judiciário, nós temos aos cargos legislativos as cassações de mandatos, né? E temos também sobre a estrutura que foi montada durante a ditadura. Então, o que se aproxima um pouco, né, dessa sua questão diz respeito à cassação dos mandatos eletivos, né? Mas não é uma investigação sobre o processo eleitoral, sobre como ocorreu a questão de legenda, de sublegenda, de organização de partidos. Realmente a comissão não está trabalhando isso, só está trabalhando já com a cassação daqueles que foram eleitos vereadores ou deputados, né, ou mesmo prefeitos e governadores que foram eleitos e que posteriormente foram cassados. Então eu acho que esse é um elemento que você traz novo e que pode abrir aí uma perspectiva também de pesquisa e de investigação.